nós temos o nosso irmão, o Ander Fernandes. O Ander Fernandes é da Associação Espírita Fraternal, que fica no Paissandu, uma casa-irmã, que lá também tem suas atividades. São nossos irmãos que também estão sempre na divulgação da doutrina dos Espíritos. E hoje nós temos a grata oportunidade de ouvi-lo, o Ander Fernandes, com o tema Espiritismo e Filosofia. Vamos ouvi-lo então. Eu desejo uma ótima noite a todos e a todas, e é um prazer retornar mais uma vez a essa casa para meditarmos um pouco a respeito da doutrina espírita. Espiritismo e filosofia. Esse é um tema muito importante para toda pessoa que busca a orientação e a revisão da sua vida à luz da doutrina espírita. Talvez depois de um dia de trabalho, chegamos à casa espírita e nos perguntamos, mas eu vou ouvir falar sobre filosofia? O que tem a filosofia de fato a contribuir, considerando todo o ensinamento doutrinário? Vocês estão ouvindo? Não está. Então vamos ajustar. Agora. Agora todo mundo está ouvindo, né? Beleza. Obrigado. Nós vamos encontrar então hoje na nossa proposta de reflexão o sentido e a importância de entendermos a filosofia caminhando lado a lado com os ensinamentos da doutrina espírita, que tão bem tem feito a mim, e eu tenho certeza que tão bem tem feito também a cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Vivemos no século XXI grandes e plenos desafios. Uma sociedade moderna completamente afundada nas mais diversas crises sociais, morais e espirituais e também econômicas, e que buscam o alívio rápido para os mais diversos problemas que vive, recorrendo a qualquer fonte imediatista em busca de uma solução instantânea e prática para os seus problemas. Um enorme grupo de pessoas hoje, neste momento, devido às aflições das suas reencarnações, por não compreenderem o propósito espiritual das suas vidas, no desespero da pressão que sentem e passam, elas buscam apenas uma coisa: resolver os problemas e limitações da vida, sem se preocupar com a fonte, com qual objetivo e, principalmente, quais as consequências do imediatismo nas soluções e nas buscas dos nossos problemas diários. Olhando agora por um outro lado, nós encontramos um grupo bem menor de pessoas, sendo religiosas ou não religiosas, que buscam compreender o anseio anterior da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções, e assim buscam respostas firmes e concretas para todas as questões existenciais. Esse desejo desse pequeno grupo de entender a própria vida, de questionar-se a si mesmo e de buscar crescer, digamos, de dentro para fora, já é um grande impulso inicial para o lapidar do seu espírito, reconstruir os seus sentimentos, reconstruir o processo da caminhada evolutiva e da própria espiritualidade. Assim, muitas pessoas encontram
nas propostas das diversas filosofias, uma fonte, uma motivação que auxilia, colabora na reconstrução da sua própria vida, modificando a própria visão do eu, do ser integral, tornando assim essa busca mais abrangente, maior. O que eu quero dizer? Que existem muitas propostas filosóficas do bem não espíritas, que por si mesmas já contribuem muito no processo de reconstrução do ser. Mas quando a pessoa reencarnada dá um passo além dessa busca e encontra a doutrina espírita em seu caminho, ela passa a compreender que esse conjunto de ensinamentos, quando entendidos, absorvidos e literalmente abraçados, faz toda a diferença na nossa própria reconstrução e modificação da nossa visão em relação a nós mesmos e Deus, e em relação à nossa visão para com a sociedade no geral, com as pessoas que nos cercam, os nossos relacionamentos, por exemplo, dentro da própria casa espírita, no nosso trabalho, no núcleo familiar, ou seja, essa visão da filosofia espírita é uma fonte maravilhosa e poderosa que nos ajuda na recondução ao caminho cristão. Porém, nós precisamos nos perguntar: o que é então filosofia? Quando você aí sentadinho escuta a palavra filosofia, o que vem à tua mente? Talvez você diga assim: Wander, filosofia era aquela matéria que eu tinha lá na escola, né? Lá no 2º grau, ou atualmente no ensino médio, e que, olha, eu não gostava muito daquela matéria filosofia, não. Às vezes a gente encontra pessoas assim: era muito chato aquela matéria filosofia. Mas a filosofia é apenas essa filosofia e o modo de compreender no círculo escolar no qual eu e você fizemos parte? Nós vamos entender que filosofia é um termo grego que significa amor pela sabedoria. É uma ideia, é uma visão, é uma proposta que busca refletir sobre todas as dinâmicas da vida que nos ajudam a compreender a realidade existencial. O que eu quero dizer? Que tudo, absolutamente tudo, na vida material, na vida espiritual, na vida moral, na vida social, é foco e objetivo da filosofia. Filosofar é compreender, filosofar é questionar, filosofar é parar para pensar na própria existência, no sentido da nossa vida. Qual a missão e o propósito de reencarnarmos nesse momento, nessa época, e estarmos aqui hoje, neste dia, na Casa Espírita, assistindo esta palestra. A filosofia, então, ela nos apresenta um caminho que transcende os mitos e a religião, já que ela busca argumentos racionais. Transcender é ir além. Transcender é ultrapassar os limites de algo, de alguma coisa. E quando pensamos no Espiritismo como fonte de filosofia, nós vamos entender que a proposta espírita ela vai muito, mas muito além dos achismos religiosos e teológicos dos quais muitos de nós, em nossas origens religiosas, recebemos. E que no caminho grato à espiritualidade tivemos a oportunidade de repensar, de questionar, de refletir. Esse é o papel da filosofia espírita. Se, por um lado, outras propostas filosóficas não espíritas fazem bem, muito mais a filosofia espírita, uma vez compreendida, abraçada e internalizada, será a força motriz, o elemento que move o nosso interior. Aquela mola propulsora que nos impulsiona e nos motiva a não desistirmos de compreender a nossa vida, de entender o porquê estamos passando o que passamos
e qual o propósito real e o sentido da nossa presente reencarnação. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você essa noite. Vou fazer, né? Teria, de fato, o Espiritismo alguma ligação com a filosofia? O que tem a ver filosofia e Espiritismo? Bom, vou dar uma dica. Quando pegamos o nosso maravilhoso Livro dos Espíritos, e você abre a capa principal e 2 folhas depois, lá no alto, abaixo do título principal, você vai encontrar assim, grafado, bem bonito e centralizado: Filosofia Espiritualista. Já sabemos então que Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita à luz dos espíritos superiores, compreendia o Espiritismo como uma importante e benéfica filosofia, ou seja, um conjunto de orientações que nos leva a refletir, a questionar, a pensar e a avaliar a nossa caminhada hoje, aqui e agora. Podemos entender o Espiritismo do ponto de vista filosófico exatamente porque o Espiritismo baseia-se em 3 pilares fundamentais do início ao fim do conjunto doutrinário, ou seja, Espiritismo enquanto ciência, enquanto filosofia e enquanto religião. Ciência porque no laboratório existencial deste planeta ele nos prova na prática a realidade da comunicabilidade entre nós encarnados e os irmãos desencarnados no plano espiritual, real, comprovado. Filosofia porque nos leva a pensar, a questionar e a avaliar o nosso posicionamento moral em relação a nós mesmos, ao todo e a Deus. E religião é a forma como nós praticamos esse entendimento que temos do Espiritismo como filosofia e nos relacionamos na vida prática com a divindade. Qual o diferencial em relação a outras propostas filosóficas? Podemos afirmar com plena segurança que o Espiritismo transcende as propostas filosóficas gerais. Existem propostas de filosofias boas? Existe. São benéficas e fazem bem? Com certeza. Porém, o Espiritismo transcende, ou seja, ele vai além. Ele ultrapassa os limites dos simples questionamentos e ensinamentos a nível humano. E ele nos convida a enxergarmos plenamente, continuamente, a realidade do mundo físico material e o mundo invisível numa postura espiritualista. Quer um exemplo? Talvez não tenha acontecido hoje, mas recentemente ou não, tenho certeza que você passou por essa experiência que eu de vez em quando passo. Você levanta muito bem de manhã, agradece a Deus pela vida, por ainda estar aqui, né? Está todo mundo encarnado aqui ainda agora, né? Não estou vendo espíritos aqui, né? Não, graças a Deus, todo mundo encarnado. Não é bom estarmos aqui ainda? Mas uma hora nós vamos retornar ao mundo espiritual, que é a nossa pátria. Levantamos bem, ignorando o problema? De maneira nenhuma, sabemos os desafios diários que vamos enfrentar. Mas aí no ponto de ônibus, ou no próprio emprego, ou alguém da família próxima, ou no caminho do trabalho, nós encontramos uma pessoa completamente amargurada, chateada com a vida, chateada com o planeta, chateada com Deus, chateada com ela mesma. E ela diz assim: olha, nem sei porque eu levantei hoje. Eu já 7 horas da manhã já não estou me suportando, não sei como vai ser chegar às 5, 6 horas da tarde no meu emprego. Mal-humorada, irritada, perguntando por que está aqui. E aí ela olha para mim ou para você que compreende a filosofia espírita e ela não entende. Diante do caos que existe, que também nos alcança, como pode nos comportarmos e termos uma posição totalmente equilibrada diante daquilo que os nossos olhos captam e que também poderiam nos convencer de que a vida é simplesmente um fracasso?
Sabe qual é essa diferença? Somente o Espiritismo, enquanto filosofia equilibrada, nos traz. Porque nós entendemos na filosofia espírita que vivemos num mundo de expiações e de provas neste momento, ainda. Que chegamos aqui com um projeto reencarnatório também, e que eu tenho débitos a resgatar, e que todas as experiências da minha vida, sejam elas quais forem, familiar, emocional, financeira, saúde, não importa, é uma fonte perene e contínua de um grande aprendizado que modificará o meu espírito para uma reencarnação muito, mas muito melhor do que esta neste momento. Irmãos, isto faz toda a diferença na caminhada e no desenvolvimento do nosso ser neste mundo conturbado ao qual nós estamos aqui fazendo parte. E isso foi convencimento pessoal? Não. Fruto de compreender e entender o que propõe a doutrina espírita enquanto filosofia. Eu trouxe uma palavra aqui do nosso irmão Allan Kardec que eu acho maravilhosa. E ela está lá no livreto que é o Espiritismo, maravilhoso. Quando eu cheguei no Espiritismo, foi um dos primeiros que eu comprei na banca do livro espírita para ler. Um livrinho fininho, você lê em poucas horas, consistente para nos apresentar o que é o Espiritismo. E esse é o título do livro. Olha o que Kardec diz, ouça com carinho. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende, entende todas as consequências morais que demandam, ou seja, que se originam dessas mesmas relações. Entende a profundidade que Kardec compartilha conosco enquanto Espiritismo e filosofia? Muitos amigos vão dizer assim, eu também creio na vida após a morte, nem creio na reencarnação, mas creio numa existência depois. O Espiritismo pega e nos ensina a compreender que vai muito além do que acreditar. Nós estamos agora, neste momento, num grande intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados, exatamente aqui e agora. E dependendo do nosso nível de mediunidade, isso fica muito, mas muito evidente o que eu estou falando aqui. O Espiritismo, então, nos impulsiona a nos aprofundarmos nestas verdades. Olhe para mim. Para que ficarmos com um conhecimento raso se temos a grande oportunidade de nos aprofundarmos nele? Já pensou nisso? Por isso que vale a pena um esforço para estudar a doutrina, participar do ESG, participar dos cursos, dos seminários, mesmo cansados no dia de trabalho, amarrotados, molhados, não importa. O que importa é, eu tenho sede pela espiritualidade. E quanto mais essa filosofia me leva a absorver o conhecimento, melhor eu vou ficando no decorrer da caminhada. E as pessoas não espíritas começam a perceber o fruto desta modificação em nossas vidas. Com isso, eu tenho algo muito sério para dizer aqui agora. O verdadeiro chamado da doutrina espírita é apenas, ou no geral, para aqueles que desejam filosofar. O que você está dizendo? Vou repetir. O verdadeiro chamado da doutrina espírita é para aqueles que desejam filosofar, questionar-se, compreender-se, confrontar-se como se estivesse na frente de um espelho. Sim. Quem aqui gosta e tem prazer do momento da água fluidificada? Eu tenho, vocês têm? Não é uma benção? A água magnetizada, fluidificada, com a participação dos espíritos de luz que assistem à casa, é muito bom. Quem aqui já passou pelo atendimento fraterno alguma vez da casa? Eu já passei algumas vezes na minha casa.
Que maravilha ter alguém para nos apoiar, não é verdade? Uma palavra doutrinária que nos ajuda a prosseguir. Tem os trabalhos de desobsessão que fazem um bem enorme, inclusive aos irmãos desencarnados. Porém, o Espiritismo ele vai muito, mas muito além do que essas possibilidades boas e existentes à nossa disposição na caminhada e na casa espírita. Por quê? Porque o objetivo pleno e total é nós pegarmos e melhorarmos enquanto pessoas, caminharmos com fé, com decisão, deixando que o corpo do ensinamento esteja aprimorando a nossa visão, a nossa opinião, o que entendemos sobre nós mesmos e sobre a sociedade de uma forma geral. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8º, ele traz um esclarecimento muito interessante que eu quero compartilhar com você. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, de um ensinamento, qual a doutrina espírita, que nos lança de surpresa e de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito com utilidade, com propósito, por homens, ouça bem, sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de uma sincera vontade de chegar ao quê? A um resultado. Não sabemos como dar esses qualitativos, que são tão importantes, aos que julgam levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento indispensável. Que Kardec compartilha aqui. Que apesar de todas as possibilidades da casa espírita que devemos mesmo aproveitar e utilizar, o objetivo maior é a reconstrução do nosso caminho, do nosso ser, dos propósitos e objetivos da nossa vida reencarnada, com disciplina na busca do conhecimento. O conhecimento que transforma, tal qual o Espiritismo, não é aquele que decoramos e que ficou guardado apenas no cérebro físico, mas é aquele que nos motivou a uma mudança, a uma melhora, a um progresso. E para isso nós precisamos de quê? De uma disciplina, de carinho, de separarmos um tempo para que tenhamos, mesmo diante da correria da nossa vida diária, tenhamos a condição de nos entregarmos e absorvermos este conhecimento, que faz de verdade, sim, toda a diferença durante a nossa trajetória. E aí nós chegamos no ponto que pensamos o seguinte: fala-se muito de filosofia, de propostas filosóficas, temos a gratidão de termos o Espiritismo como uma das possibilidades espirituais consistentes para se confiar e caminhar. Mas às vezes nós nos esquecemos que a espiritualidade amiga já preparou todo esse caminho com muito, mas muita antecedência. E aí nós nos lembramos que para esse momento aqui hoje que nós estamos refletindo sobre a nossa vida, ou seja, filosofando através da doutrina espírita, muitos outros irmãos iluminados já passaram pelo planeta, preparando um momento como este aqui dessa noite. Com isso nós vamos nos lembrar que a filosofia grega, estou usando como exemplo, ela já inspirava a espiritualidade desde antes, lá da época de Platão e de Sócrates, que foram importantes filósofos e precursores da doutrina espírita, inclusive. Porque já preparavam o caminho do Cristo com as suas posições, deixando cada vez mais a mitologia pela mitologia e transcendendo, ou seja, ultrapassando para um espiritualismo e uma espiritualidade mais consistente e aberta.
O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, diz: as grandes ideias não surgem nunca subitamente, nunca por um acaso. As que têm por base a verdade têm sempre os seus precursores, que preparam parcialmente os caminhos, assim como aconteceu com Jesus. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no nosso curso escolar, nós vamos aprender sobre Sócrates e Platão de uma forma rasa. Através dos espíritos, nós vamos entender que o propósito da vida deles foi muito maior do que o que nós aprendemos na nossa época de escola e que nos ajudou muito. Por quê? Porque eles já tratavam das questões espirituais, das questões metafísicas. Eles já tratavam das questões da alma, dos sentimentos, da divindade. Eles já tratavam das questões sobre reencarnação. Então nós vamos olhando para trás e vamos percebendo que Deus vai preparando o caminho de uma forma tranquila, calma, de acordo com cada época, de maneira que o alimento cada vez mais sólido da filosofia, tal qual a filosofia espírita, possa chegar a mim e chegar até você como uma fonte de aprendizado e reconstrução do próprio ser diante da espiritualidade. E aí eu tenho outro exemplo aqui, e esse exemplo é da Bíblia, Atos capítulo 17. Paulo de Tarso, o grande apóstolo. Olha como que a espiritualidade trabalha no contexto invisível e que nem todas as pessoas percebem. Um homem que perseguia os cristãos e que de repente converteu-se ao Cristo. E numa das suas viagens ele foi até Atenas, um país grego. E ele foi a um lugar chamado Aerópago. O que era isso? Era uma grande praça. Era o lugar onde todas as pessoas se reuniam para falar sobre tudo. Política, problemas, o que estava na moda. Ali era o local de se questionar, de conversar, de buscar conhecimento, e Paulo vai até ali. E aí ele começa a perceber a religiosidade das pessoas da cidade de Atenas. Ele vê muitos altares, muitos deuses, vê muitos objetos de culto. E ele resolve conversar com os principais filósofos daquela cidade, que lá na Bíblia são chamados de dois grupos, os filósofos epicureus e os estoicos. O que é isso? Os epicureus, resumindo, eram os filósofos que defendiam uma filosofia baseada no prazer. Eles não criam em questões metafísicas, nem vida após a morte, nada disso. O prazer era a base para se viver bem. Por outro lado, tinha outro grupo ali discutindo também, que eram chamados estoicos. Esse era o grupo oposto. Pregavam que tínhamos que tomar cuidado com o prazer, analisar a vida, criam em reencarnação e na divindade. E Paulo então começa a utilizar a filosofia grega para se aproximar deles, manter um diálogo e despertar neles, que já eram grandes filósofos, o interesse pelo Evangelho do Cristo. Por que eu estou falando isso aqui? É uma historinha da Bíblia para contar para você lá de Atos capítulo 17? Não. Eu quero dizer que quando eu me deixo banhar pelo conhecimento espírita, quando eu busco conhecer, quando eu busco estudar, quando eu percebo que a minha vida está melhorando apesar dos problemas, eu passo a ter condições automaticamente validadas pelo Espírito protetor, o meu guia espiritual, o meu mentor, para ajudar pessoas que vêm ao nosso caminho não por um acaso, mas porque precisam ouvir da minha boca e da sua boca uma palavra de consolação que a leve a filosofar, pensar, questionar a própria vida à luz, quem sabe, do próprio Espiritismo. Porque nós estamos vivenciando e experimentando o que há de
melhor e maior possibilidade na doutrina, que é uma encarnação feliz, uma nova reencarnação no bem, e esperando o melhor em Deus, porque nós vamos reconstruindo os nossos processos. Posso dizer então a você, meu querido irmão e querida irmã, que a filosofia espírita é uma fonte segura para a reconstrução do nosso caminho. Quantas propostas existem hoje? Inúmeras, que também fazem bem a tantas pessoas que buscam diversos caminhos. Mas vamos falar da nossa doutrina, né? Vamos falar do porquê nós estamos aqui hoje. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma origem religiosa que não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas hoje o Espiritismo representa para mim um porto seguro, uma ponte segura. E Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia, ele falou algo que me chamou muita atenção, que eu vou também compartilhar com você aqui. Ele diz assim: o problema do ser, o problema do nosso interior, da nossa existência, empolga toda a história da filosofia, do conhecimento, da busca, do questionamento. E podemos considerá-lo como elo, ou seja, a ligação que mantém a união do pensamento religioso com o pensamento filosófico. O que eu estou dizendo aqui? Que com o Espiritismo nós vamos muito mais profundo nas questões da vida. Porque nós precisamos o tempo inteiro rever os nossos conceitos, ou seja, os nossos paradigmas. O que é isso? São conceitos que nós temos às vezes guardados, que ainda não foram trabalhados, que trazem dúvidas às questões da própria vida. E precisamos abrir esse leque do nosso interior, colocá-lo sobre a mesa, à luz da doutrina, e falarmos assim: Mestre Jesus, espiritualidade amiga, me ajuda a entender a minha própria vida. Me ajuda a entender o porquê que eu estou passando, o que eu estou passando hoje, neste momento. Ajuda-me nas questões das minhas ansiedades e aquilo que tenta me desequilibrar para que eu tenha uma vida melhor. Isso é fruto de filosofar, questionar e pensar à luz da proposta espírita. E por último, nós podemos afirmar que o Espiritismo, enquanto filosofia, aprofunda todas as possibilidades da nossa mediunidade. Eu vou ler de novo. O Espiritismo é a filosofia que aprofunda todas as nossas possibilidades mediúnicas. Porque aqui não existe manipulação de energia e nem existe mágica irresponsável através de energias sutis. Eu tenho um amigo, assim que eu vim para o Espiritismo, ele achou muito interessante, ele não é de religião nenhuma. Ele não cresceu em família religiosa de nenhuma forma. E ele tinha a pior ideia sobre o Espiritismo. Ele falou assim: você está indo no centro espírita? Eu falei: estou. E pasme que ele me perguntou, mas não foi na ironia, era um interesse genuíno. E lá você vê fantasma? Como que é o momento do fantasma? Eu falei: olha, eu tentei explicar, né? Para começar, não existe fantasma, né? E no Espiritismo não tem sobrenatural. Uma vez compreendido as leis, o sobrenatural é totalmente natural. Ver espírito, quando você compreende, se tiver essa mediunidade, é tão natural como nós estamos aqui. A questão é saber por que eu estou vendo, o que eu tenho que fazer, não é? Mas ele perguntou: ver fantasma? Como é que é assim? Você entra e viu? Acho que ele pensou naquele desenho, o filme Gasparzinho, deve ser alguma coisa assim. Eu falei: rapaz, você não tem ideia do que é Espiritismo, né? Porque também, lamentavelmente, às vezes pessoas compartilham o que o Espiritismo não é. Então aqui, nesta casa, por exemplo, eu tenho certeza que você não vê mágica. Você vê? Ana Maria faz mágica aqui? Tem certeza? Não vê. Não. Você vê aqui manipulação de energias sutis de forma irresponsável? Graças a Deus não. O que isso significa? Que é um lugar e uma doutrina confiável.
O tempo do espetáculo era lá na mesa girante, nem entenderam na época do início de tudo o porquê das batidas e das mesas girantes. Aí os salões de Paris, lembra a história? Não precisamos mais disso. O que os espíritos nos trazem pura filosofia. E mediunidade vai acontecendo e fluindo naturalmente. No livro dos Médiuns, no capítulo 3, Allan Kardec diz assim: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência e, ao mesmo tempo, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente quer conhecê-lo, deve se convencer de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido brincando. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade. Tudo passa pelo Espiritismo. Tudo, absolutamente tudo. Vida, morte, encarne, desencarne, missão dos espíritos, porque reencarnamos, riqueza, pobreza, raças, porque nascemos, qual projeto reencarnatório. O Espiritismo trata de tudo, nada fica de fora do Espiritismo. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Eu fecho aqui as minhas palavras. Primeiro, agradecendo por você me ouvir, né? E segundo, animando você a continuar a sua caminhada. Preste bem atenção no que eu vou te falar, é muito sério. Eu falo por experiência. Existem boas propostas não espíritas. Cada um tem um tempo para chegar ao espiritismo ou para uma filosofia espiritualista que faça bem. Cada um tem um projeto reencarnatório. Por isso que nós não brigamos para convencer ninguém a se tornar espírita. Cada um está no ritmo, no caminho da evolução. Só que nós chegamos aqui, eu entendo que nós precisamos ter uma gratidão tão profunda. Porque não sabemos quanto tempo levou para reencarnarmos hoje. E nem sabemos se chegamos a passar pelo espiritismo em outro local no século XIX. O que importa, século XXI, fomos abraçados, século XX, XXI. Aí, de repente, está tudo bem na nossa vida e do nada a coisa vira de perna para cima. Já aconteceu isso com você? Sabe por que acontece? Que nós estamos ainda no planeta Terra, provas e expiações. Regeneração vai melhorar um pouco, aliás, bastante. Mas não chegou lá ainda. Aí, mesmo sendo espírita, mesmo lendo o livro dos Espíritos, feito ESG 1, 2, feito seminário Nosso Lar, leu todos os livros do irmão Divaldo psicografados por Joana de Ângeles, passou 500 vezes pelo atendimento fraterno com a Ana Maria e com os outros irmãos. Eu estou brincando para você entender, tá? De repente bate um desespero, aí tem uma proposta que bateu lá na nossa porta, alguém até bem intencionado e falou assim: vem cá resolver seu problema. Você vai resolver rápido. Vem, a gente vai fazer, vai acontecer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E no nosso desespero nós vamos. E conseguimos uma graça, uma bênção, seja onde for, qualquer proposta. Só que amanhã eu tenho outro desafio, depois de amanhã outro desafio. Uma doença que eu curo hoje no corpo físico, amanhã aparece outra. Hoje eu resolvi o problema financeiro, mês que vem aparece outro. Irmãos, isso não vai terminar. O que vai fazer a diferença é o que o Espiritismo significa e o que ele está fazendo no meu interior, ocasionando mudança. Eu não quero dizer com isso que nós não tenhamos que aproveitar as oportunidades da casa, como a água fluidificada, claro, o atendimento fraterno, a terapia do passe. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o que faz a diferença mesmo na nossa caminhada é passar por tudo e falar: Deus, obrigado, porque eu estou equilibrado apesar de toda a desgraça, porque eu tenho o teu conhecimento enchendo a minha alma e as minhas emoções. E nisso, queridos e queridas, o Espiritismo pode fazer muito por cada um de nós que aqui estamos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, ilumine a sua casa, a sua vida e o restante da sua semana. Muita paz.